Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 16 de junho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nesse primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou ainda das 10 às 11 da noite na reprise, no Spotify da Rádio Miriam, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, ou no YouTube e Facebook da nossa Diocese de Caxias do Sul, nos domingos a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da ANET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube para receber as notificações, os vídeos, tudo que nós produzimos aqui na nossa Diocese e também o programa Razões da Fé. Nosso programa de hoje tem como tema a Semana Nacional do Migrante. Hoje nós abrimos a Semana Nacional do Migrante, até o próximo domingo. E o tema de hoje, cuidar dos migrantes, obra de misericórdia ou dever cristão? Nosso convidado de hoje, o Elton Bozetto, jornalista, assessor de comunicação da Caritas da Arquidiocese de Porto Alegre, coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul. Ele integra o Comitê Estadual de Migração e Refúgio e representa o Estado no Fórum Nacional de Migração e Refúgio. Ele é o atual coordenador da Dimensão de Justiça, Caridade e Paz na Arquidiocese de Porto Alegre e coordena a Pastoral do Povo de Rua na Arquidiocese. E, além disso, integra a presidência do Conselho Municipal de Habitação em Porto Alegre e é presidente estadual do Senalba. Olá, Elton, obrigado pela tua presença e alegria em saber que tu foste um dos criadores do Razões da Fé. Bom dia, Felipe, bom dia, amigos da Rádio Miriam e dos demais canais que nos acompanham. Pois é, foi lá no início da década de 90, quando, através da Rádio São Francisco e quando instituímos a criação da Rede Sul de Rádio na época, né, em sintonia com a Rede Católica de Rádio de todo o Brasil, uma das primeiras iniciativas foi conjunta das emissoras de rádio da Igreja Católica do Estado do Rio Grande do Sul, foi exatamente o programa Razões da Fé, né? E lembrávamos exatamente o texto de São Paulo, viu, Felipe, que é quem dá as razões da nossa fé, e era esse o propósito, exatamente, aprofundar as temáticas de ordem teológica, pastoral, enfim, trazermos para a população do estado do Rio Grande do Sul sempre a compreensão dos temas relacionados à nossa fé cristã. Então, quero dizer da minha parte uma grande alegria e uma honra ser convidado por você para que a gente possa aqui conversar sobre esse tema tão importante deste ano, a migração e casa comum. Evoca, evidentemente, o cuidado com a casa comum, o cuidado com o planeta, a sustentabilidade ambiental e também o lema, alarga o espaço de tua tenda. A tenda do nosso coração, a tenda do nosso espaço físico, a tenda do nosso espaço espiritual para acolher o diferente, o migrante que chega entre nós. Então, muito obrigado pelo convite. Perfeito. E aí a gente já começa a nossa conversa falando sobre Semana Nacional do Migrante, sobre migração. Por que há 39 anos no Brasil se dedica uma semana para falar sobre migração, a Semana do Migrante? Seria para anunciar e denunciar o porquê das migrações? Felipe, talvez o primeiro aspecto importante seja para a gente tocar aqui quem é o migrante. Em primeiro lugar, sociologicamente, vamos buscar esse conceito porque ele ajuda a gente a compreender. Migrante é toda pessoa em situação de mobilidade humana, está em situação de movimento humano, saindo de um lugar para outro. E aí, nós do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, fizemos 4 categorias importantes de migrantes. Primeiro, o migrante propriamente dito é a pessoa que busca em outro lugar condições de vida porque no seu lugar de origem ela tem dificuldade para sobreviver, por as mais diversas razões. Mas é um movimento espontâneo. Segundo, o refugiado. O refugiado sempre é um perseguido, ou perseguido político, ou perseguido por razão de guerra, ou perseguido por outra razão. Depois, o apátrida.
A apatridia é um conceito que nós raramente escutamos. Apatridia significa aquela pessoa que deixou de ter a cobertura de cidadania de um país, então não tem mais a cidadania daquela nação e não tem do lugar de chegada. Teve que fugir do seu país e não tem passaporte, não tem nenhuma documentação. Chegou no Brasil, também não tem documentação. Essa pessoa não tem pátria que a acolha como cidadão. E a quarta categoria, aliás, o primeiro cidadão apátrida do Rio Grande do Sul, eu tive a honra de fazer a árvore genealógica da família Johann, que é aqui da região de Nova Petrópolis e Picada Café ali, né? Pinhal Alto. O seu Guilherme Johann foi o primeiro apátrida do Rio Grande do Sul. Ele, para poder migrar para o Brasil, ele foi obrigado a renunciar à cidadania da Prússia, na Alemanha, foi anexada para o território germânico, e ele chegou no Brasil e não tinha documento brasileiro. Então, foi o primeiro caso de apatridia que nesse tempo de história e de pesquisa. E, por último, também estão no universo da mobilidade humana as pessoas vítimas do tráfico humano, né? Então, acho que essas 4 categorias são importantes da gente considerar, porque é um universo, muitas vezes, você é refugiado. O que é um refugiado? Refugiado é alguém que foi obrigado a deixar a sua pátria forçosamente por essa razão. E aí tem um outro conceito que eu acho que é importante a gente olhar para a nossa realidade. Aqui na Serra Gaúcha, quem de nós que vive na Serra Gaúcha, os pais ou as mães ou antepassados nasceram aqui? Então, eu sou filho de uma mulher migrante que nasceu em Tison de Valmareno, na Itália, na região de Treviso. Todos os nossos antepassados que chegaram aqui, brancos, olhos azuis, um biotipo específico de uma região da Europa, todos eles não eram originários daqui. E chegaram aqui porque alguém precisava que essas pessoas trabalhassem para sustentar o nosso país. Sendo que celebramos 200 anos da imigração alemã e nos preparando para os 150 da imigração italiana. Exatamente. Agora, inclusive, estamos trabalhando para que em Santa Cruz do Sul tem lá na Catedral São João Batista, uma grande apresentação da OSPA celebrando os 200 anos, um dos eventos da celebração dos 200 anos da imigração alemã. Então, nós aqui, hoje, quando a gente fala em imigrante, a gente pensa nos negros, sobretudo os haitianos, caribenhos, enfim, e os africanos que vêm. Os venezuelanos também são morenos, mas nós, italianos de olhos claros, de pele branca, nós somos migrantes. Então, se alguém abrir o coração para nos acolher, por que nós temos uma atitude de xenofobia tão forte? Então, quando tu perguntas se é anúncio e denúncia, eu acho que são os dois aspectos que comungam conjuntamente. Há um dado, Felipe, que não é meu, é um dado da ONU, de que nós temos hoje no nosso planeta vivendo 8 bilhões de pessoas. 5,2 bilhões não moram mais onde nasceram, ou seja, 2/3 da humanidade não mora mais onde nasceu. Então, eu escrevi um artigo recentemente para um livro que foi publicado para o Encontro Estadual de SEBS e acabou se tornando uma distribuição nacional, e até foi citado agora, tive a honra de ser citado pelo livro e convidado por conta disso para o Congresso Internacional de Migrações. E o título do artigo é Migração, o jeito de ser humanidade. O jeito da humanidade ser hoje é ser migrante, porque as pessoas estão em trânsito. Aqui na linha Jacinto, os originários de linha Jacinto, dos filhos, netos dos antepassados italianos, já hoje, embora sendo um número expressivo, conta com uma presença importante de outras pessoas que não nasceram. Então, eu digo assim, nós de modo geral economicizamos a migração. Achamos que a migração é questão de economia.
Agora tem tantas outras dimensões, Felipe, que nós precisamos conversar aqui durante o nosso programa de hoje e vermos por que as pessoas migram efetivamente e o que trazem essas pessoas que migram para nós. Então, é denúncia de uma realidade crucial porque as pessoas não conseguem viver bem onde estão, mas é um anúncio de que a humanidade hoje é uma humanidade em movimento, em migração, e nós precisamos evidentemente estar com o coração e o nosso espaço físico aberto para a acolhida. Perfeito. E agora falando um pouco justamente do porquê as pessoas migram, né, diretamente, esses aspectos, o Papa Francisco ele reflete sobre também as migrações da crise climática. Ele traz também isso na Laudato Si, né? Em que medida as chuvas que a gente viveu agora no mês de maio no Rio Grande do Sul, elas podem se tornar um sinal visível dessa migração? E já são, Felipe. Não podem se tornar, já são. Até agora há pouco nós estávamos acostumados, por exemplo, a escutar, até assistir. Quem puder, assista por gentileza um documentário roteirizado por um brasileiro chamado Zaatari. Zaatari é o maior campo de refugiados do mundo, né? Está na Arábia Saudita. O Zaatari, além de acolher as pessoas em guerra, a grande maioria são as pessoas que foram para o Zaatari, porque no Zaatari a ONU oferece comida e, sobretudo, água. A migração no Oriente Médio por conta da água é imensa. A migração na África saariana, que está no deserto do Saara, para a Europa, sobretudo, ela tem como um dos componentes importantes a questão climática. As pessoas não têm condição de viver mais nesse espaço por conta do clima. Nessa semana, terça-feira, aliás, eu recebi um telefonema de um engenheiro de Pinhalzinho, em Santa Catarina. E aí ele dizia assim: Elton, a cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina, a prefeitura já disponibilizou 500 lotes para receber pessoas do Rio Grande do Sul que queiram viver em Pinhalzinho. Todos nós aqui do Rio Grande do Sul, pela proximidade, evidente, eu nasci no meio oeste de Santa Catarina, então conheço bem a região, e a necessidade de mão de obra, sobretudo na indústria da alimentação no meio oeste de Santa Catarina, é muito grande. Então há demanda de mão de obra. E os brasileiros já não querem mais se submeter a determinadas ocupações na indústria alimentícia, porque a condição do espaço de produção, ela exige muito do organismo. E os migrantes apreciam esse tipo de ocupação porque ela dá estabilidade, dá emprego, dá condições dignas de vida, enfim. E aí a Prefeitura de Pinhalzinho prontamente disse: olha, eu vou colocar 500 lotes à disposição de vocês. Pronto. Alguns migrantes do Rio Grande do Sul, nós conversamos no fórum essa semana e conversando com várias pessoas que moram em Porto Alegre, por exemplo, na zona norte de Porto Alegre. Há, no bairro Sarandi, uma grande comunidade de haitianos, sobretudo, e venezuelanos agora na época mais recente, nos últimos 2 a 3 anos. O que acontece? Muitos deles já disseram: eu não quero mais viver aqui, eu já estou migrando para Santa Catarina, eu já estou indo para o Paraná. Inclusive já buscaram apoio do nosso Fórum Permanente de Mobilidade Humana, pela conexão que a gente tem do trabalho em rede, para que a gente possa oferecer suporte e condições de transporte, passagem de ônibus ou transporte para seus pertences, para que as pessoas possam ir para Santa Catarina e para o Paraná. Então nós já estamos vivendo isso aqui. Não é um privilégio da Europa receber os africanos ou os asiáticos, né? Mas é uma realidade que nós estamos vivendo aqui, Felipe. E provavelmente também a Serra vai viver isso com relação a quem está na beira dos rios, né? Na região dos vales. A grande pergunta que o pessoal me fazia essa semana: escuta, lá na serra, na tua chácara, na tua propriedade, teve algum problema? Não teve alagamento nenhum. Que bênção que vocês têm na serra de não ter os alagamentos. Então a gente viveu alguns deslizamentos, alguns problemas aqui, que são contingências da forma como nós estamos organizados, a vida, as cidades, o modo que nós organizamos as rotas, as rodovias, as estradas, a produção. Mas quem está no vale, que foi alagado, está
olhando para a Serra Gaúcha como um oásis hoje, como um espaço de segurança. Então, seguramente, nós vamos viver esse movimento internamente aqui no Rio Grande do Sul também. E como é que a gente pode, para ir concluindo esse primeiro bloco, como a gente pode relacionar o tema, né, migrações e casa comum, e alarga o espaço da tua tenda com tudo isso que nós estamos vivendo? Me parece que tu toca na pergunta aqui, Felipe, numa reflexão muito profunda que nós precisamos fazer, inclusive do tema da sustentabilidade ambiental, né? O Papa Francisco é um dos grandes profetas do nosso século por conta desse posicionamento muito claro. E, aliás, é a única pessoa no mundo que tem autoridade hoje para falar o que fala sobre sustentabilidade ambiental, né? Eu recordo de um grupo de empresários de Canoas que, logo que saiu a Laudato Si, então eu li e, evidentemente, dou aulas sobre, nos cursos de teologia para leigos, sobre esse tema da teologia da criação, e aí o fulcro é o tema da Laudato Si, né? Os empresários queriam conhecer o documento do Papa, porque não se tem, com a seriedade e a autoridade que o Papa Francisco tem, e teve com a publicação desse documento, essa lucidez. Por isso o Papa é assistido pelo Espírito Santo mais do que qualquer um de nós, porque só pode ser obra do Espírito Santo essa inspiração, né? Acho que nós precisamos sim trabalhar a atenção, precisamos repensar, como diz a Laudato Si, os nossos modelos de desenvolvimento, produção e sobretudo de consumo, à exceção, Felipe, aqui na linha Jacinto, no interior de Farroupilha, nas estradas nossas, o pessoal sai da bodega no sábado à noite, ou sai do bar que vem aqui na cidade, e abre a janela do carro e pega a latinha da cerveja que tomou. Não sei se está afrontando a lei, é um problema dele com a lei, mas a atitude das pessoas é abrir o vidro do carro e jogar a latinha, ou jogar o saquinho aquele do chip, né, da batatinha, e esse é o tipo de plástico, de componente que mais demora para a decomposição da natureza. São mais de 600 anos que esse produto vai ficar no solo. Então, são atitudes nossas simples, e acredito que vale a gente buscar outras inspirações na doutrina social da igreja sobre o tema da sustentabilidade, mas alargar a nossa tenda, eu dizia quando nós começamos aqui, não apenas o nosso coração, mas alargar o nosso espaço físico. E o que significa alargar o espaço físico? Significa, sim, proporcionar espaço para a acolhida ao migrante. Significa também alargar o nosso espaço de cuidado do espaço físico que nós temos. Por isso, a migração é provocadora nesse sentido, porque eu tenho observado muitas atitudes dos migrantes, são consequentes atitudes, são pessoas que cuidam da natureza muito mais do que nós cuidamos, né? As pessoas não desperdiçam, não jogam fora, não descartam qualquer produto na natureza, no ambiente. Então, a migração também, eu acho que na medida em que ela traz esse tema da casa comum, ela é provocadora para nós criarmos uma cultura do cuidado, aprofundarmos muito mais a cultura do encontro, que o Papa Francisco também pede, mas sobretudo a cultura do cuidado. Cuidado da pessoa, cuidado da natureza e cuidado dos bens que nós temos à disposição. Muito bom. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 16 de junho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, cuidar dos migrantes, obra de misericórdia ou dever cristão? E vamos refletindo sobre a Semana Nacional do Migrante que vivemos a partir de hoje, 16 de junho, até o próximo domingo. Nosso convidado de hoje é o Elton Bozetto, que é jornalista e assessor de comunicação da Caritas da Arquidiocese de Porto Alegre e coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Humana no Rio Grande do Sul. Elton, cuidar dos migrantes é uma obra de misericórdia ou é um dever
do cristão. Eu ouvi uma reflexão, então, aliás, estava lendo sobre isso essa semana, um texto do padre Júlio Lancelotti, em que ele dizia assim que a misericórdia não é necessariamente um princípio cristão, é uma dimensão humana. Então, aqui exatamente se conjugam as duas atitudes que tu estás propondo. É uma obra de misericórdia como dimensão humana, e aí entramos no humanismo que nos caracteriza como pessoas, não é? E também é um dever cristão, né? Capítulo 25 de São Mateus, né, que é a grande carta da redenção da humanidade, era migrante e me acolheste. Então, nós precisamos, evidentemente, acho que conjugar essas duas atitudes. Aliás, tem uma outra palavra que é muito bonita para mim, é a palavra compaixão, né? Cuidar com o coração, porque não basta você dizer assim, eu acolho, eu cuido, mas se você não assume a condição do outro. E esta é uma atitude fundamental. Então, quando a gente percebe as pessoas negras que estão vendendo meias no nosso centro de Farroupilha, por exemplo, essa pessoa não é um estranho, é uma pessoa, é um ser humano igual a nós, né, com as mesmas condições. Aliás, eu tenho dito o seguinte, Felipe, que no Brasil a nossa Constituição é uma das belas constituições do mundo, porque acho que os princípios da doutrina social da Igreja estão consagrados. Começa pelo direito à vida e assegura a acolhida de todas as pessoas constitucionalmente. Então, quando Cândido Mendes trabalhou muito a dimensão da doutrina social da Igreja para colocar alguns princípios dentro da nossa Constituição Federal de 1988, ele que era um grande conhecedor da doutrina social da Igreja, acho que pensou em alguns aspectos interessantes, tanto da democracia no Brasil, que é um outro capítulo que a nossa Constituição garante a participação da população, do cidadão no controle do Estado, mas isso é uma temática para outra questão, que é um princípio da doutrina social da Igreja, mas a doutrina social da Igreja também está evidente na legislação brasileira, na medida em que o Brasil assegura ao migrante uma RNM, que é Registro Nacional de Imigrante. Antigamente era RNE, a ideia do estrangeiro. Com a Lei 13.445, que aliás nós aqui do Rio Grande do Sul fizemos, segundo o relator deputado Orlando Silva, as melhores contribuições para mudar os parâmetros da lei, nós transformamos a Lei da Migração, que era uma lei baseada na segurança nacional, para direito de migrar. Ora, isso é uma mudança fundamental. Uma mudança de paradigma. De paradigma, exatamente. Porque antes o migrante ou o refugiado ou o apátrida era uma ameaça à segurança nacional. Hoje nós estamos dizendo, esta pessoa, esse ser humano que está em situação de imigração, é um cidadão que tem direito de migrar e viver no Brasil como qualquer brasileiro. Então, à medida que o Brasil oferece uma RNM, um CPF, uma carteira de trabalho, o Brasil, qual é o recado que o Brasil está dando para o migrante? Olha, você é um cidadão nacional como qualquer cidadão nacional. E nós não queremos, nós que trabalhamos no mundo da migração, na acolhida, com os 4 verbos, né? O acolher, proteger, promover e integrar, nós não queremos que um migrante tenha a exclusividade ou exclusivismos no atendimento. O que nós queremos é que o migrante tenha acesso aos benefícios públicos e os direitos como qualquer cidadão nacional. É isso que nós queremos, porque a equidade é um princípio bíblico da doutrina social da Igreja. Então nós precisamos assegurar que a pessoa que está em migração seja atendido no posto de saúde, seja atendido na prefeitura, seja atendido no supermercado, seja atendido na venda da esquina, participe conosco das festas religiosas como qualquer pessoa que vive aqui. Tenha seus filhos na escola. Tenha seus filhos na escola, enfim, tenha todos os direitos assegurados como qualquer cidadão nacional. Então a dimensão que tu evoca, que é muito bonita, Felipe, da misericórdia, e da atitude cristã, ela não é uma coisa que está na nossa cabeça, não.
A misericórdia e o dever cristão deve ser transformado em atitudes práticas, concretas e vivenciadas no dia a dia. Então eu não posso voltar a enxergar aquele negro que veio da África para viver no Brasil, né, como algo que é estranho a nós. Aliás, tem uma frase muito bonita de um sírio que está no Brasil há muito tempo. Ele se diz brasileiro já porque está profundamente integrado, que é o Abdul Bassé. Eu até copiei ontem, quando estava preparando o material para a nossa gravação aqui, eu fiz questão de transcrever a frase aqui, porque uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, Felipe, isso vale uma pregação, uma homilia numa Santa Missa da Semana do Migrante. Olha que o Bassé, e ele é islâmico, ele disse a seguinte frase num seminário que nós fizemos: somos a diferença que Deus criou para formar a beleza da terra. A beleza não está na uniformidade, a beleza está na diversidade, na diferença. Continua ele: o rosto, o sotaque, a diversidade são o encanto que formam o nosso mundo. Tudo isso foi criado por Deus, todas essas diferenças, essa diversidade foi criada por Deus. Quem somos nós para julgar a outra pessoa que é diferente de nós na cor, na cultura, na etnia, nos princípios de vida? Nós não temos esse direito. Então a atitude da acolhida, para mim, é uma atitude misericordiosa e é um dever cristão que nós precisamos viver em nosso dia a dia. Nós, falando de novo dessa questão da acolhida, né? A acolhida a quem chega, né? Acho que é importante a gente recordar biblicamente que a Sagrada Família migrou. Foi para o Egito para poder salvar o menino Jesus. Exato. Mas também eles tiveram que fazer o recenseamento quando Jesus nasceu, né? Será que as nossas comunidades igreja, nossos movimentos e nossas pastorais são de fato lugares de acolhida dos migrantes, ou ainda nós deixamos Jesus nascer lá na estrebaria? Felipe, eu gostaria, para introduzir a resposta a essa questão, que ela é extremamente provocadora, trazer apenas alguns números, acho que as pessoas poderem mensurar o movimento de imigração no mundo como é. Olha só, o Brasil hoje tem, vivendo no Brasil com migrantes, esse é um dado da Organização Internacional de Migrações, em torno de 1.700.000 migrantes. Isto significa que a população migrante no Brasil é menos de 2% da nossa população. Ok? Se nós tomarmos um outro exemplo, tomarmos a Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra, 13,7% da população é constituída de imigrantes. A Itália, nossa Itália, há pouco estivemos visitando nossa filha na Itália, e aí fomos num restaurante ali no norte da Itália, fomos atendidos por um garçom chinês. Aí fomos almoçar um outro dia numa cafeteria ali no centro de Siena, fomos atendidos por um africano. Eu digo, caramba! Aí eu voltei para o Brasil e digo, gente, eu vi que a Itália está mudando de rosto. Então, os nossos países, a nossa Itália da origem dos nossos antepassados, está dando um recado para nós. Está dando um recado para nós, que é o recado da acolhida. E aí, conversando com esse chinês, uma dificuldade que ele tinha para falar o inglês, italiano ainda algumas palavras, mas o inglês que ele facilitava um pouco mais, ele tinha dificuldade ele mesmo de explicar o sentimento que ele estava tendo da acolhida pelos italianos. Porque ele diz assim, aqui ninguém fez diferença por eu ter o olho puxado do chinês do oriental. Então, que bom se nós pudéssemos, na nossa igreja, nos nossos movimentos, né, acolher aqueles cristãos que têm uma outra cultura. Eu convivo muito com um venezuelano em Porto Alegre, que ele integra a coordenação do fórum, nosso Fórum Permanente de Mobilidade Humana, tem migrantes na coordenação, porque é uma praxe nossa, o acolhimento e o protagonismo do migrante na nossa ação. O Héctor Lopes é um venezuelano e ele é um grande testemunho de fé para mim. Eu muitas vezes passo
Eu digo eu e quero dizer nós todos passamos. Raramente quando passamos da igreja, à frente de uma igreja, e ali está a razão de nossa fé. Está Jesus ressuscitado nesta igreja. E nós raramente temos a atitude da reverência por aquele que é a razão de nossa fé. E o Hector, em todas as igrejas, ele é motorista de Uber, ele está dirigindo Uber, ele falou: Elton, as pessoas se surpreendem porque com muita frequência eu paro em frente à igreja e depois sigo a viagem. Ele falou: como é que eu não vou reverenciar aquele que está na origem da minha redenção e da minha vida? Aí eu fico, pô, caramba, tem que vir um migrante dizer isso para nós, Felipe. Tem que vir um migrante. A gente até se emociona um pouco com essa atitude porque ela é provocadora. Então, não estaria na hora de nós abrirmos mais espaços para que o migrante seja protagonista na nossa igreja, nos nossos movimentos, nas nossas organizações sociais? Eles são brasileiros como nós. Não tem ainda, infelizmente, por uma dificuldade enorme de nosso Congresso Nacional, de conceder direitos políticos, por exemplo, para o migrante. Qual é o problema? Por que não se concede o direito de votar e decidir os rumos da nossa nação também pelo migrante? Para que ele tenha voz ativa e diga: olha, eu estou aqui, nós migrantes precisamos disso. Por que não podemos eleger um migrante para o nosso parlamento, por exemplo? Então, a tua pergunta é provocadora no sentido, no nosso ambiente de igreja. Então, como é difícil ainda, Felipe, e aí, evidentemente, que nós precisamos passar por um processo de conversão. Que está a conversão pastoral aqui nos provoca Papa Francisco. Então, porque quando Francisco foi lá para Lampedusa, no início do seu pontificado, abraçar os migrantes que estavam de barcos caídos no mar Mediterrâneo, ele não falou: vamos acolher. Não, ele foi lá para dizer assim: vocês são protagonistas da história. E se o jeito de ser da humanidade é a migração hoje, por que nós ainda sonegamos o direito e a possibilidade do migrante não ser acolhido em nossa igreja? Ele é importante quando ele vem para pro almoço da comunidade, ou ele é importante quando ele integra a coordenação de pastoral junto com a gente? Onde é que está a diferença e a dificuldade de nós fazermos a acolhida plena ao migrante? Então, acho que é um desafio. E aí nós poderíamos entrar num tema, eu sei que isso tem tantas outras questões, que é exatamente a abertura nossa para a diferença cultural e para a diversidade. Perfeito. Vamos indo nessa levada. Quais as ações práticas que podem frutificar na igreja, nos seus diversos âmbitos, a partir da Semana do Migrante, ou que também já deram fruto, né? Claro. E quais os desafios que ainda são visíveis ao falar da migração no âmbito eclesial? Felipe, eu quero trazer assim uma reflexão preliminar, dizendo que nós estamos nos últimos 2 séculos praticamente, nós estamos vivendo a terceira grande onda migratória no Rio Grande do Sul. A primeira foi todo o período pré-Primeira Guerra, que nós tivemos lá, como tu citaste aqui no início, desde 1824, quando chegaram os alemães, 1875 depois, quando chegaram os italianos, né? E que se consolidou até o período da Primeira Guerra, praticamente. A minha mãe veio para o Brasil em 1924, saindo no dia 24 de dezembro de 1924 para o Brasil. Depois nós tivemos, na década de 50, no pós-Segunda Guerra, e foi até por volta de 75, 80, por aí, com as ditaduras militares no Cone Sul da América, nós tivemos uma outra grande onda migratória, né? E agora, recentemente, a partir de 2008, 2010, propriamente, com o grande terremoto no Haiti, com a melhoria das condições econômicas em nosso país, nós estamos vivendo esse terceiro grande ciclo migratório, né? No Rio Grande do Sul, nós aprendemos algo. Que ninguém
consegue acolher e atender o migrante sozinho. Na segunda onda migratória no Rio Grande do Sul, teve um trabalho fantástico do Serviço Social da PUC, da Caritas Arquidiocesana de Porto Alegre, do Serviço de Orientação ao Migrante das Irmãs Escalabrinianas, do Centro Ítalo-Brasileiro de Atenção ao Migrante e Acolhida ao Migrante, que era dos Padres Escalabrinianos. Se formou ali um grupo, um trabalho conjunto. No entanto, o que nós estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul, a partir de 2010, quando criamos o Fórum Permanente de Mobilidade Humana, foi exatamente aquilo que a própria política pública da assistência social no Brasil determina para nós, que é o trabalho em rede. Então, hoje, o CAN aqui em Caxias do Sul cuida com muita competência. O Adriano Pistorelli e a sua equipe são pessoas fantásticas, com a irmã Celsa, que fazem um trabalho maravilhoso de orientação na questão documental, como faz o CIBAI em Porto Alegre. Outros grupos, como é o nosso caso da Caritas Arquidiocesana de Porto Alegre, nós cuidamos de mobiliar a casa dos migrantes que chegam. Só para tu teres uma ideia, no ano passado, a Caritas Arquidiocesana de Porto Alegre mobiliou 71 residências de imigrantes. Pessoas que chegaram da Venezuela com uma rede, porque era onde viviam em Pacaraima, em Boa Vista, lá no norte do Brasil, não há frio, então dormiam em rede. Era a forma de... Chegaram aqui, temos uma rede. Não, então a Caritas Arquidiocesana de Porto Alegre, através do programa Mensageiro da Caridade, mobiliou as casas dos migrantes e faz esse trabalho permanentemente. Toda a incidência política que nós fazemos para a política pública, para o acesso aos direitos, todo ele é feito através do Fórum Permanente num trabalho em rede. E isto nós aprendemos, eu acho que é um testemunho de comunhão eclesial que nós damos para o mundo, de que o trabalho em rede é um conceito sociológico. Para nós é um trabalho de comunhão eclesial. É a caridade transformadora através da comunhão que nós constituímos entre as diversas organizações. E me parece que este é um exemplo, Felipe. Nós não queremos ser exemplo para ninguém, mas precisamos dizer que isso existe. E a nossa Igreja Católica no Rio Grande do Sul realiza um trabalho enorme. É o maior trabalho de acolhimento, proteção, promoção e integração do migrante. Quem faz no Rio Grande do Sul são as organizações da nossa Igreja Católica, que atuam em rede com outras organizações também. Mas isto para dizer que só nós conseguimos fazer isso porque fazemos um trabalho de comunhão, um trabalho conjunto, um trabalho cooperativo e proativo. Perfeito. E assim a gente vai chegando ao fim do segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 16 de junho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, cuidar dos migrantes, obra de misericórdia ou dever cristão? E o nosso convidado é o jornalista Elton Bozetto, que é assessor de comunicação da Caritas da Arquidiocese de Porto Alegre. Elton, nós falamos no primeiro bloco sobre Semana do Migrante, o porquê se fazer uma Semana do Migrante, sobre a nossa realidade das chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Depois abordamos sobre como acolher os migrantes, se é uma obra de misericórdia, se é dever. Como a Semana Nacional do Migrante contribui para a conscientização da sociedade sobre os direitos e desafios enfrentados pelos migrantes? Eu quero iniciar exatamente fazendo uma referência a um fato importante aqui no Rio Grande do Sul, porque, como tu disseste com propriedade na abertura do nosso diálogo aqui, nós, da Igreja no Brasil, através do Serviço Pastoral do Migrante, são 39 anos de trabalho com a Semana do Migrante, né? Então, no âmbito eclesial, nós temos uma história linda que a cada ano traz um tema e aí faz a conexão com a campanha da fraternidade, ou seja, a Semana do Migrante está conectada, intimamente ligada à reflexão que a Igreja no Brasil realiza a cada ano. Em 2018, nós conseguimos aqui no estado do Rio Grande do Sul
transformar a Semana do Migrante numa lei estadual. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a Semana do Migrante é uma legislação estadual. Por que isto é importante, Felipe? Porque torna uma responsabilidade do Estado promover essa atividade anualmente, né? Na Assembleia Legislativa, há mais tempo nós fazíamos, antes mesmo de ter a lei, o Fórum promovia na Assembleia Legislativa e fazíamos dentro do ambiente do Parlamento Gaúcho, porque é importante pela repercussão, para chamar a atenção da sociedade, nós ali fazíamos a abertura da Semana do Migrante. No ambiente da Assembleia, de modo geral, no Salão Júlio de Castilhos, ali, né, a antessala do plenário da Assembleia. E a partir de 2018, então, isto se tornou uma lei estadual. E até alguns municípios já criaram a legislação local da Semana do Migrante. Esta é uma contribuição da nossa igreja extremamente importante. Por quê? Graças ao trabalho que a Igreja Católica e as organizações católicas que atuam na área da migração, nós conseguimos na última década um progresso enorme no Rio Grande do Sul, de pautar o tema da migração na comunicação. E aí tivemos algumas pessoas, o Marcelo Gonzato, por exemplo, jornalista da Zero Hora, o Carlos Ressling, o Achute, o Humberto Treze, são jornalistas que tiveram uma sensibilidade muito grande para nos auxiliar em tornar a pauta do migrante não uma pauta estranha, mas contribuíram de forma decisiva com muita frequência, publicando matérias nos jornais e nas agências de notícias, falando da contribuição que os migrantes estavam trazendo para o estado do Rio Grande do Sul. Nós chegamos a fazer uma pesquisa, Felipe, através do Fórum Permanente, e quem coordenou esse trabalho foi o professor Jurandir Zamberlan, e a pesquisa nos deu resultados fantásticos. 92% dos empresários gaúchos estavam plenamente satisfeitos com os migrantes que trabalhavam nas suas empresas. Eu recordo, assim, está viva na minha memória o dia que fizemos a entrevista coletiva para publicar a pesquisa. São 8 grandes itens mostrando resultados alvissareiros com relação à integração dos migrantes. E aí lembramos do 4º verbo do Papa Francisco, a integração dos migrantes em nossas comunidades. E os migrantes estão, então, através desse trabalho de desconstrução de que o migrante é alguém estranho, é alguém avesso a nós, é alguém que não comunga da nossa cultura, então eu preciso ter restrições. Os empresários gaúchos disseram para nós, olha que bom que nós temos os migrantes. O tanto que, por exemplo, a empresa JBS de Passo Fundo hoje, 56% dos trabalhadores do frigorífico da JBS de Passo Fundo são migrantes hoje. Então, houve esse trabalho de abertura de espaços, de mudança, transformação da compreensão que as pessoas tinham. E aí eu trago como exemplo a minha esposa, por exemplo. Ela mora aqui no interior de Farroupilha, em Linha Jacinto, e aí com frequência vai à cidade, claro, como qualquer pessoa da agricultura, levar os produtos ou adquirir as coisas necessárias para a manutenção da propriedade. E ela tem um hábito muito, muito interessante de adquirir produtos dos migrantes. Mas ela não vai adquirir uma meia, por exemplo, de um senegalês que está vendendo. Aliás, isso é um outro aspecto da cultura interessante. Quem comercializa produtos na rua são todos senegaleses. Porque os senegaleses têm, em função da localização geográfica do povo senegalês na costa africana, é uma região em que todo o comércio que existia entre Europa, América e Ásia passava pelo entreposto do Senegal. Então eles criaram essa cultura do comércio. Então quem vende produtos na rua hoje não é haitiano, não são os malis, não são venezuelanos, são senegaleses. E a minha esposa gosta de conversar com os senegaleses sobre a cultura deles, sobre aspectos da convivência, das relações familiares e tal. E ela disse assim um dia para mim, mas que riqueza a cultura desse povo. Então, como é que nós vamos nos aproximar? Até que ponto nós ainda consideramos o migrante como estranho?
E aí eu quero testemunhar aqui que nessa história de mais de uma década de trabalho com os migrantes, Felipe, como a nossa igreja contribuiu para a integração do migrante e continua contribuindo. É um trabalho fundamental que nossa igreja faz, o tanto que nós em Porto Alegre chegamos a criar na Semana do Migrante, e realizamos há vários anos, continuamos nesse ano, a campanha da Semana do Migrante é Abrace um Migrante. Não são eles que devem, somos nós que devemos, a tua pergunta do primeiro bloco é essa, né? Não são eles que devem se aproximar, somos nós que temos o dever, a obrigação de nos aproximarmos deles para acolher. Então a atitude não é deles da acolhida, a atitude é nossa. Nós é que precisamos fazer isso. E me parece que a Semana do Migrante transformada em lei, ela fez com que a sociedade gaúcha se abrisse ainda mais para a realidade da migração. Perfeito. E como a Semana Nacional do Migrante aborda questões específicas relacionadas à integração social, cultural e econômica dos nossos irmãos migrantes? Esse é uma contribuição que, aliás, ao longo dessa história, Felipe, todos os anos a gente recoloca questões importantes. E a Semana do Migrante tem sido um espaço, inclusive, agora a gente que está participando, representando a sociedade civil do Rio Grande do Sul no Fórum Nacional, a maioria absoluta das pautas hoje que nós estamos discutindo com o governo federal, quer seja na regulamentação do artigo 120 da Lei 13.445, que é a nova lei de imigrações, e o artigo 120 diz exatamente a política pública nacional para a migração. Infelizmente, o Brasil hoje ainda não tem uma autoridade migratória em que todas as questões da migração passem por um único local. Então, se eu preciso regularizar a minha documentação, o caminho é a Polícia Federal. Se eu tenho um problema de refúgio, essa minha questão vai passar pelo CONARE. Se eu tenho um problema de revalidação do meu diploma, isso vai passar pelo Conselho Federal de Educação e pelas universidades. Se eu estou buscando a equivalência do meu ensino médio ou técnico, passa isso pelo Conselho Estadual de Educação. Imagine, Felipe, tu chegar, por exemplo, num país que fala árabe. Você não fala a língua daquele país. Você não conhece a estrutura governamental de apoio à população. Você desconhece as instituições de saúde que atendem. Você não conhece qual é o caminho para chegar à escola. E o migrante, quando chega aqui, para cada um atendimento, ele precisa ir num órgão diferente. Então, nós estamos trabalhando agora e pressionando o governo federal, já faz mais de ano que estamos esperando, porque concluímos esse trabalho em abril do ano passado e até hoje não saiu o decreto governamental, o projeto de lei, para criar a política migratória nacional. Ou seja, que o migrante, ao chegar num CRAS, por exemplo, lá no CRAS ele vai ter informação, e isto a tecnologia nos ajuda, saber como é que está a situação da carteira de trabalho dele, como é que está o CPF dele, como é que está a RNM, todos esses dados. Então nós ainda não criamos esse ambiente de acolhimento do migrante numa integração de todos os nossos órgãos públicos, né? E é um progresso que teremos que fazer inexoravelmente. Em que medida a data instituída pelo Papa Francisco para celebrar o Dia do Migrante e do Refugiado mostra o olhar e a missão da Igreja com aqueles que buscam por vida digna longe da sua terra natal? Eu sou defensor de um pensamento, Felipe. Eu uso a palavra aqui que a migração é o jeito de ser humanidade hoje. Nós não vamos superar todas as xenofobias, toda a dificuldade de integração, toda a rejeição ao migrante, se nós não tivermos mecanismos robustos de conexão internacional e global para a migração. Então, quando a pessoa vai sair do Senegal para vir ao Brasil, a pessoa deveria chegar numa autoridade senegalesa ou numa embaixada do Brasil e dizer, olha, eu estou indo para o Brasil. Ao chegar aqui, o Brasil saberia que o Joseph está saindo do Senegal para chegar ao Brasil, que o Bamba, que é um grande líder da comunidade senegalesa, está saindo do Senegal para chegar ao Brasil.
porque nós não temos uma governança global de conexão para a migração. Então, este para mim é um mecanismo fundamental. Nós precisamos criar uma rede de proteção internacional para o migrante, né? É impossível que o migrante ainda tenha que atravessar de barco de Cuba para poder entrar nos Estados Unidos, né? Que tenha que da Tunísia para entrar na Espanha, tem a rede de proteção que não permita a pessoa viver com dignidade. Vou chamar a atenção para um aspecto histórico aqui. Em 1804, um grande filósofo alemão, Immanuel Kant, publicou o primeiro grande tratado sobre o direito dos povos na modernidade. E no seu tratado, Immanuel Kant colocou um princípio, que é o princípio da hospitalidade universal. O que dizia o Immanuel Kant nesse princípio? Que é direito dos povos. Toda pessoa tem direito de prover a sua sobrevivência e a sua subsistência em qualquer lugar do planeta. Porque os bens que existem sobre a face da Terra não são propriedade de um Estado ou de uma pessoa. São propriedade da humanidade. Coincidentemente, esta concepção é de um dos princípios da doutrina social da Igreja, que é o destino da destinação universal dos bens. Então, por que nós ainda criamos fronteiras, barreiras terríveis? Então, se já superamos algumas barreiras físicas, nós ainda precisamos superar muitas barreiras humanas. Então, a Semana do Migrante ela tem uma contribuição fundamental, Felipe, no sentido de chamar a atenção das sociedades. Olha, está na hora de nós superarmos as nossas diferenças, superarmos as nossas barreiras humanas, né? Para que o migrante tenha o direito de migrar com direitos e viver com dignidade. Perfeito. E assim, nós agradecemos ao Elton, que esteve aqui conosco, conversando sobre a Semana Nacional do Migrante. Esse tema que é bem importante nós refletirmos e nós nos conscientizarmos cada vez mais. Nós te agradecemos, Elton, agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo domingo. Fiquem bem.